Nós vamos começar uma nova série de pregações que eu julgo muito interessante. É um texto difícil de entender, fácil de ler, difícil de entender. É o texto de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. Claro que eu não vou pregar o livro inteiro, mas eu vou trazer a ideia central do livro de Eclesiastes. Vale a pena você pegar essa série toda. Se você não puder vir à igreja, por favor, entre na mídia da igreja, acompanhe a série, porque vale a pena. Nós vamos entender um pouco mais um texto difícil, difícil mesmo, dado o escopo dele, a ideia que o Corrolete, o pregador, ele se chama assim, né, palavra do pregador, e ele traz aqui, fazendo uma pregação pública. Na verdade, eu imagino que este pregador era o próprio Salomão. Ele era o pregador, ele que pregava estas mensagens, ou essa mensagem complicada, como pregou também Provérbios. Então ele fala, palavra de um pregador, lá no começo, palavra de um corrolete, que eles chamam de pregador. A ideia que dá aqui é que este pregador, que era o próprio Salomão, estava convocando o povo hebreu para uma assembleia. A palavra assembleia é igreja, é Kalel, igreja. Ele estava convidando a assembleia dele, que era uma assembleia de Deus, porque era Israel. É como se ele estivesse chamando a assembleia para uma praça, e ele subisse num púlpito, e ele começasse a pregar. Isso que ele vai pregar aqui, o livro de Eclesiastes. A palavra corrolete significa isso. Olha o que diz o versículo 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele é o pregador, Eu sou muito encantado com a teologia. Às vezes as pessoas falam, o senhor é teólogo? Eu falo, eu estudo teologia. Eu sou um pregador que prego teologia, mas eu não sou um teólogo, eu não faço teologia. Eu prego a teologia bíblica e aquilo também que os grandes homens do passado fizeram. Eu sou apenas um anão, literalmente, um anão em cima de gigantes, né? Por isso que às vezes a minha voz é rebombeada e todo mundo ouve, não por mim mesmo, é porque eu estou em cima de grandes gigantes da Bíblia, da patrística, da Idade Média, da Reforma. Eu sou um pregador e me sinto extremamente honrado com este ofício de corrolete, como diz os hebreus, corrolete. Vou contar uma história para começar essa nossa pregação. Vocês sabem que o Einstein foi um grande pensador e um grande intelectual, eu diria, um gênio. Eu só não o considero mais genial do que Agostinho. Agostinho era mais genial do que ele, em outra área da vida, mas a genialidade de um e a genialidade do outro em áreas diferentes, a genialidade de Agostinho era muito maior, por incrível que pareça. Ele ganhou um prêmio Nobel, e não foi por causa da teoria da relatividade, foi por outra matéria, outra tese que ele defendeu. Mas nesse dia, como um expoente, ele estava expondo a teoria da relatividade. Quando ele terminou, não é nada tão complicado a teoria da relatividade. É difícil a gente fazer aquilo, entender aquilo. Quando ele termina a sua preleção, ele estava saindo e tinha uma senhora que estava muito assoberbada, querendo conversar com ele. E ela disse o seguinte, doutor, o senhor poderia me explicar a teoria da relatividade? Eu disse, posso. Ele explicou. Aí ela falou, o senhor não pode facilitar? Ele explicou. Mas o senhor não pode facilitar mais? Ele explicou. O senhor não pode facilitar mais? Ele explicou. Na quinta vez, ele falou. Aí o que ela disse, agora eu entendi tudo. Einstein abaixou a cabeça e ficou muito triste. Aí os alunos dele perguntaram, doutor, já que ela entendeu,
por que o senhor está tão triste? Porque na quinta vez eu não falei nada do que era teoria da relatividade, falei totalmente o contrário. Aí ela entendeu, aí que está a minha tristeza e a minha angústia. Quando ele resolveu não explicar, a pessoa entendeu. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a Bíblia tem assuntos muito difíceis, complicados de entender, verdade. Mas, como pregador, já que sou reformado, eu tenho que pregar todo o conceito de Deus. Eu acho maravilhoso pregar as parábolas de Jesus, fantástico. Mas nós temos que pregar também Eclesiastes. Acho maravilhoso pregar a passagem pelo Mar Vermelho, isso traz um alento para o coração da gente, mas tenho que pregar Romanos. Então, Paulo estava reunido com seus presbíteros lá na ilha de Mileto, presbítero de uma cidade de Éfeso, e tinha uma ilha pequena, Mileto. Paulo se encontrou com os presbíteros ali, e ele estava falando que, como ele era como líder, como ele era como pastor e pregador. E ele falou uma coisa que me marcou muito como pastor, a vida inteira. Ele disse: nunca deixei de vos anunciar todo o decreto de Deus. Diria, nunca deixei de pregar Gênesis, Apocalipse, nada ficou escondido. Então, às vezes tem assuntos complicados para a gente entender, e Eclesiastes se você olhar o livro de Eclesiastes, você vai notar um pessimismo tremendo, tremendo. Talvez eu vá dar para você, não a quinta explicação do Einstein, que eu não quero mentir para vocês, talvez eu vou dar a primeira, nem eu estou entendendo, a segunda, a terceira, ou quarta, mas a gente vai aprender a ler Eclesiastes. Primeira coisa, por isso que eu queria que vocês continuassem a frequentar. Há uma expressão clássica em Eclesiastes, vocês vão vê-la muitas vezes, mais de 10 vezes, a expressão debaixo do sol. Que vale o homem fazer isso, debaixo do sol. Que vale o homem chegar na vida, nascer, sofrer, chorar, dor de barriga de neném, e a gente cuida, vai ao médico, cuida, e ele cresce, depois na adolescência, aqueles hormônios espinham, e a gente luta, espinha, acne, e a gente luta, ele cresce, ele forma. Sabe o que o pregador disse? O que vale? O que vale o homem fazer isso? O que vale o homem estudar que nem um louco, fazer doutorado, pós-doutorado, mestrado, não sei o que lá mais? Morre tanto ignorante como sábio. Se a gente não souber ler Eclesiastes, você vai dizer, esse livro é um livro que nem o Nietzsche poderia escrever, um livro extremamente pessimista. Pessimista. Salomão, o grande pregador, está contando a história do homem debaixo do sol. Marque essa expressão aí, se tiver caneta, coloque: o homem debaixo do sol. O que vale o homem fazer isso tudo na perspectiva de que o sol é o lugar mais alto que ele enxerga? Ele nunca passou além disso. Então, para o homem, o Salomão está dizendo, debaixo do sol, a vida é uma droga. Schopenhauer, que é um cara pessimista ao extremo, mais do que o Nietzsche, mais do que o mundo e o fundo, ele dizia assim: a vida humana é uma droga, e no final a gente morre. Se nós formos ler Eclesiastes, na visão, não que Salomão tinha, mas na visão que ele estava dando, mostrando que o homem debaixo do sol, a vida dele é uma droga, e no final ele morre. É o que Salomão diz: que vale o homem estudar e morre. Luta, trabalha, junta dinheiro e morre. Essa vida não vale nada. Na visão do homem debaixo do sol, é o que Salomão está ensinando. Ele não crê que a vida é assim, ele não aceita a vida humana assim, mas ele sabe que centenas e milhares de pessoas vivem uma vida debaixo do sol. Eu tenho alguns colegas, sinto em falar, não todos, mas alguns. Sabe quando o final da vida deles como pastor, eu vou usar uma expressão ruim, fica azeda,
pastor. Um final de vida azeda. Certamente eu não posso julgar, mas a perspectiva que ele tinha de pastorado, não tem outro jeito, é uma perspectiva debaixo do sol. Por isso que não vale a pena a gente fazer nada, e não vale, debaixo do sol. Então Salomão coloca este homem assim: Eclesiastes é o homem debaixo do sol. Pode escrever com caneta na sua Bíblia, não é pecado não, tá? Provérbios é o homem acima do sol. Dá para entender Eclesiastes? Dá para entender Provérbios? Agora eu vou desafiar vocês essa semana a ler Eclesiastes e Provérbios. O que aquele pastorzinho falou? Vê se ele tem razão. Deixa eu ver como é que é o homem debaixo do sol. E você vai ver ele falar várias vezes: debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. Aí você entra para Provérbios. Sabedoria plena. A vida a partir daqui, acima do sol. É muito interessante essa perspectiva, porque se nós não lermos Eclesiastes assim, não vamos entender, e se não tivermos um anteposto, um pressuposto para ler Provérbios, também não vamos entender Provérbios na sua profundidade, também não. Eu não sei se eu estou complicando vocês, mas eu não estou, eu estou no primeiro ponto, eu não estou no quinto, eu não estou falando errado. Eu estou tentando mostrar para vocês essa visão bíblica, teologia bíblica, não dogmática, não presbiteriana, não arminiana, teologia bíblica. Eu estou tentando mostrar para vocês o que é esse homem. Agora, quando eu ler esses versículos, de 1 até o versículo 12, vocês vão entender. Agora sim, eu estou pronto para começar essa leitura. Versículos 1 a 11. Agora vocês vão entender. Palavra do pregador, está numa assembleia, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, e a terra permanece do mesmo jeito. Levanta-se o sol, põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasceu, e vai nascer de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira, e retorna no mesmo circuito. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de se ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Brincadeira, depende da mulher com quem ele casou. Vamos continuar, 9. O que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Não, já foi séculos atrás, antes de nós. Já não há lembrança das coisas que procederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois. Agora dá para entender o que ele está falando? Mesmo ele está falando a eterna evolução do mesmo lugar, a eterna mesmice. Como diziam os filósofos pré-socráticos, a gente nunca pisa no rio duas vezes, porque quando você voltar é outro rio, é outra água. Salomão está mostrando o lado mais duro da vida, quando você enxerga a vida sem Deus.
quando você enxerga a vida sem a perspectiva divina, sem a ótica divina, sem a razão filosófica da vida baseada na Bíblia. Não quero complicar, mas quero explicar. Salomão dizia o seguinte, versículo 2: vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Nós temos dois modos de enxergar a vida. Eu quero ser bem simples para a gente entender. Enxergar a vida via fides, fides é fé. Você enxergar a vida pela fé, via fides, acima do sol. Esse é um modo de enxergar a vida. É um modo que os latinos diziam que era um espírito evoluído, alevantado, aquele que enxerga a vida via fé. Nota que todas as coisas extraordinárias que você conseguiu na sua vida foi pela fé. A lógica não te deu nada que fosse além de você. A lógica nunca te deu nada que seja eterno. Só a fé. Então você consegue enxergar a vida a partir de Provérbios, quando você tem uma via fides, a vida da fé. É o que diz Hebreus capítulo 11, é uma vida de fé. É uma vida que enxerga coisas que somente a fé pode enxergar. Nem o gênio de Einstein ou de Agostinho pode enxergar. Somente aqueles que vivem pela fé. Quero dizer, a fé é o mais alto grau de conhecimento do homem. A fé nesse Deus da Bíblia. Vou mostrar como é. Deus chamou Abraão, disse: Abraão, eu vou te dar um filho. E esse cara andou, e nada de filho. Tentou criar um jeitinho, não era aquilo que Deus queria. Um dia ele teve um filho. Ele disse: Deus, eu sempre tive fé no Senhor. Aliás, Abraão é o pai da fé. Mas muitas vezes eu claudiquei, porque eu não sou perfeito. E o menino nasceu. A palavra Isaac quer dizer sorriso. Sorriso porque um dia, quando os anjos vieram contar para Abraão que ele e a Sara velha ia ter um filho, a Sara estava lá na tenda e caiu na gargalhada. A Sara sorriu. Ela disse: que absurdo, a minha madre já secou há muito tempo. E ela riu. E a vida passou. E quando o neném nasceu, a Sara disse: ele vai chamar agora Isaac. Um sorriso da vida vã e o sorriso da fé. Eu vou continuar para explicar o que é o alto grau de conhecimento da fé. Eu espero que vocês entendam e que vocês mexam um pouco com o raciocínio, porque há textos que são muito claros na Bíblia, fáceis de entender, outros são mais difíceis. E Abraão então agora tem esse menino, e no dia que o Abraão desmamou o Isaac, ele fez uma festa maravilhosa, porque o sorriso era pleno na sua casa. E um dia Deus disse: Abraão, pegue o seu filho, esse mesmo filho, leve-o no monte Moriá e sacrifica-o por mim. Isso é uma loucura. Deus nunca pediu sacrifício humano. Isso é próprio do Deus pagão. E como Abraão tinha que fazer isso? Ele simplesmente creu. Creu em quê? Num absurdo. Creu contra a lógica do próprio Deus, que nunca mandou sacrificar ninguém. Era insana aquela fé. Era um conhecimento que não dava, porque isso se opunha ao próprio Deus. Era uma fé num absurdo. E então ele foi, levou o seu filho e estava para matá-lo. Quando o anjo apareceu, disse a Abraão: não faças isso. Quando ele olhou, o cordeiro estava ali. Acabou? Não.
Hebreus diz que Abraão, capítulo 11, levou o filho para ser sacrificado, porque ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo. O que é isso? Que conhecimento é esse? Qual outro filósofo, pensador, crente, ou sei lá o que no mundo, sacerdote de Om, quem poderia ter uma inteligência como essa? Ninguém. A fé é isso que eu estou falando com vocês. A fé é o mais alto grau de conhecimento. É pela fé que a gente sabe que Deus ouviu a oração. É pela fé que a gente sabe que Deus está presente aqui. Pela fé. Então nós temos essa vida, esse princípio de vida que a gente chama de via fides. Salomão está falando que há pessoas, e talvez a maioria delas, quem sabe até alguns aqui, que tem um outro estilo de vida. É a via vanitas, vanita, vaidade. Esse é um outro modo de enxergar a vida. Esse é um outro modo de interpretar a vida. Sabe que quando eu tive o meu primeiro filho, eu imaginei que ele fosse o menino mais lindo do mundo. Eu acho, mas eu sei que os outros não acham. Eu pensei, ele vai ser o maior gênio do mundo. Ele vai... E não foi. Sabe o que é isso? Vanitas, vaidade. Quando a minha filha nasceu, essa sim, linda, maravilhosa, ela nasceu igual eu pensei, e ela é como eu pensei mesmo. Mas nem todo mundo vê como eu vejo. Não havia vanitas. Que palavrão é esse, Cícero? É a palavra vaidade. Uns enxergam a vida pela via da fé, via fides. O outro enxerga a vida pela via vanitas, pela vida da vaidade. Ou se você está falando vaidade daqueles homens hoje que fazem a barba, bonitos, que põem roupas maravilhosas, os homens hoje são cuidadosos, fazem as unhas, é isso que você está falando? Ou daquela mulher da igreja coquete, palavra difícil, né? Que sabe se arrumar, é isso que você está falando, Cícero? Não, não é isso. Olha o que Salomão diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Há pessoas que enxergam a vida pelo buraco do nada. Vaidade. A palavra vaidade significa vapor, significa vazio. É como se fosse um éter, assim. Significa vento, significa fumaça. A palavra vaidade no hebraico significa tudo que não tem consistência, tudo aquilo que é nada. Agora vocês entendem o que Salomão está falando? Por isso que o rio vai, o rio vai, o rio vai, isso é vaidade, porque não tem sentido para ele, é buraco vazio. Qual é o sentido disso na minha vida? Ver um rio que vai, um rio que volta, ver o sol que nasce, o sol que caminha. Eu tinha tantos amigos, diz ele, agora não tenho amigos nenhum. A vida é uma vaidade. Eu tinha tanta energia, agora não tenho energia nenhuma. A vida é uma vaidade. Eu tinha tantos sonhos e meus sonhos se esboroaram no buraco do mundo. Por isso que a minha série de pregação em Eclesiastes significa o homem no buraco. Esse é o tema de Eclesiastes que eu dou. Sempre quando eu leio um livro, eu dou um tema para ele. Todo livro que eu leio. Eclesiastes para mim é o homem no buraco. Então Salomão dizia que há dois modos de enxergar a vida. E esse era o dilema pelo qual muitos passaram e pelo qual também muitos passam. A pergunta que eu faço agora diante desses dois modelos de vida, eu estou parecendo muito teórico, mas isso é muito verdade. A pergunta que eu faço agora aos meus irmãos aqui, que pensam como eu penso, que creem como eu creio, a pergunta que eu faço agora, desses dois modelos, qual deles
de verdade que eu estou falando, vale a pena ser vivido. Eu estou pensando lá dentro de você, qual deles vale a pena ser vivido? Essa é uma proposição séria, que leva a gente a reformular tudo na vida. Isso é tudo vaidade debaixo do sol. Como você enxerga a vida? Qual desse modelo de vida, desse modelo de proceder, vale a pena viver de verdade, honestamente? Se você achar que é o modelo da vanidade, da vaidade, do buraco, do vazio, você vai cair no absurdo. No absurdo. Existe uma parábola grega, e eu acho que tem razão. Um homem roubou o fogo de um deus. Não quero entrar em detalhes aqui. E esse Deus deu um castigo para ele. Ele deveria colocar uma pedra imensa no seu ombro e subir lá na montanha. E todas as vezes que chegasse no final da montanha, ele deveria soltar a pedra, descer, pegar a pedra, subir de novo a vida inteira. É isso que é a vida debaixo do sol. Nunca tem fim o buraco. Se realmente Salomão tem razão, se realmente isso é bíblico, se realmente há pessoas que vivem debaixo do sol, e se realmente há pessoas que vivem acima do sol, qual é o modelo para o qual você deve se entregar? O qual você deve viver honestamente? Pela pouca ou muita experiência que nós temos, nós já sabemos o que acontece debaixo do sol, e sabemos o que acontece acima do sol. Abraão foi um homem muito rico, casado com uma mulher maravilhosa, um filho fantástico. E Abraão foi chamado o pai da fé. Não é o quanto tenho, é o quanto eu sou, o quanto eu penso de Deus, o quanto que eu penso da minha jornada nos desertos da vida. A pergunta que eu faço: quantos altares estamos fazendo enquanto caminhamos debaixo do sol? Se há uma coisa que você deve observar na vida de Abraão, o pai da fé, são os altares que ele fez. Abraão tinha uma vida aqui na terra, sabia negociar como ninguém, próspero. Onde ele colocava a mão florescia, onde ele colocava o pé, que nem um Midas, era dele. Era um homem feliz, rico, próspero, mas um homem que nunca enxergou a vida abaixo do sol, que nunca achou que aquilo era o fim de todas as coisas. Pelo contrário, ele achava que aquilo era um meio, uma ponte para a qual ele ia alcançar a glória eterna. Por isso ele é chamado o pai da fé. Não que Adão não tivesse fé, não que Enoque não tivesse fé, não que Noé não tivesse fé, mas deste jeito Abraão. Quando eu era criança, eu gostava muito de fazer bagunça, brincar. E vocês que são mais velhos como eu, sabem daquele sabão em pedra que a gente lavava roupa. Os mais novos aqui nem lembram disso. A gente pegava um pé de mamão, cortava a folha, criava um cano, colocava numa lata de massa de tomate, colocava água, passava naquele sabão, fazia uma bolha, ficava cheio, e a gente soprava, aquelas bolhas lindas iam soprando. Sabe qual era o meu sonho? Sabe? Colocar uma daquelas bolhas dentro do meu bolso e levar para minha casa. O que vocês acham? Que eu consegui? Não, porque aquela bolha de sabão, com quanto linda, maravilhosa, com cores que refletiam o gradiente colorido do sol, embora ele refletisse esse gradiente do sol,
Era uma bolha de sabão, não tinha nada dentro. Nunca iria colocar aquela bolha no bolso para eu curtir aquelas cores maravilhosas de uma bolha de sabão. Jesus contou uma história séria, e no final da história ele disse o seguinte: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Na minha perspectiva, como um mero estudantezinho de segunda da Bíblia, eu não creio que o que Jesus estava falando sobre o inferno. A palavra que ele usa ali é psique ou psique. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e não ter sabor mais naquilo que ele conquistou? Ele perdeu a alma. Como eu sou tricotomista, fico tranquilo em dizer isso. Ele perdeu o humor da vida, o cheiro da vida, a cor da vida, o gosto da vida. Era uma vida insossa. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que Salomão está dizendo. Debaixo do sol, a vida é pura vaidade. Se você pensou em alguma coisa na sua vida debaixo do sol, eu garanto, 5 anos depois, aquilo já não tinha mais sentido para você. Acabou o gosto. Qualquer coisa. Por isso que Salomão dizia: não tem nada novo debaixo da terra, tudo repete, repete, repete. Se eu tenho um carro, eu quero ter 10 carros, 20, 100, 1000. Se eu tenho uma casa, eu quero ter uma casa com 10 quartos, 20, 40, 50 quartos. Se eu tenho uma igreja, eu quero uma igreja com 10 mil, 12, 15, 20, 30 mil membros. Se eu tenho algum dinheiro, eu quero, como diz o judeu, nunca quero ser rico, eu só quero mais um pouco. E assim ele vai a vida inteira no buraco. Eclesiastes: o homem debaixo do sol. Jesus disse: que vale esse homem? Ele tem até força física, ele tem até força intelectiva, ele tem até projetos, ele tem até um pomar na sua casa, ele tem até alguns milhares de dólares, até. Mas ele não tem mais alma para curtir, porque aquilo é tudo vaidade. Vocês não acham, essa é uma via vanitas, você não acha que a via fides de Abraão dava um sentido para ele quando Isaac desmamava? Coisa idiota. Não, para Abraão aquilo tinha um sentido de fé. Quando ele mandou o seu servo buscar uma esposa para ele, lá na terra em Midian, aquilo tinha um sentido de fé. Não era apenas um casamento, não era apenas um desmame de criança, era alguma coisa que ia além daqueles momentos. Aqueles gado, aquelas reses, aqueles mulos, aquelas riquezas, os grandes negócios que ele fazia, não morriam ali, não morriam. Aquilo tinha um sentido de eternidade, um cheiro de acima do sol, um gosto de acima do sol. Desculpa, você acha que um homem desse ia ter depressão? Não estou falando daquela depressão química, não, estou falando de depressão existencial, tá? Eu acredito em depressão química, por favor. Você acha que um homem daquele ia ter depressão existencial? Nunca. Ele andava com o pé no chão, com a cabeça além do sol. Eu tenho um amigo que mora em Filadélfia, uma cidadezinha, quem conhece sabe, maravilhosa, cidade mais antiga talvez dos Estados Unidos. E nós fomos lá, minha família, e era inverno. Os milionários lá de cima, quando estão sentindo muito frio, eles vêm para a Califórnia. Eles têm as suas casas, seus lugares. E este homem, para o qual esse meu amigo trabalhava, ele era um empresário riquíssimo, Mr. Robinson. Ele disse: Cícero,
eu vou te levar na casa do Mr. Robson, porque não tinha ninguém lá, eles estavam todos na Califórnia, só os amigos, os clientes, os funcionários cortando grama, tirando gelo. E eu achei maravilhosa a casa. Tinha uma salinha modesta, tamanho dessa aqui, cheia de quadros famosíssimos. Eu pensei, deve ter milhares de dólares aqui, só em obras de arte, mas não me encantou muito. Eu acho aquilo meio vaidade, no sentido bíblico, tá, gente? Agora vocês sabem o que eu estou falando, isso é vaidade. Mas ele me levou num lugar, aquilo me chamou a atenção, na cozinha. Não que eu queria comer as lagostas deles, mas toda terça-feira o Mr. Robson chamava os seus amigos judeus. Terça-feira, aquela mesa maravilhosa, e eles assentavam ali, e eles ficavam rindo um com o outro, contando piadas de quem ganhou mais durante a semana. Numa daquelas vezes, esse amigo me contou, o Mr. Robson comprou um terreno atrás da Estátua da Liberdade, e os amigos diziam, mas isso é lugar de comprar terreno? Atrás, desculpa a expressão, do bumbum, para não falar outra palavra, da Estátua da Liberdade. Tiraram o maior sarro dele. 6 meses depois ele reuniu os amigos e disse, sabe quanto que eu vendi aquele terreno? Milhares e milhares a mais. E caiu na gargalhada dos idiotas dos seus amigos judeus. Ele estava um dia nessa terça-feira, e quem me contou foi esse amigo. E esse amigo era um tipo de mordomo, sabe, o José do Egito? Ele era um tipo assim. O Mr. Robson estava sentado. Imagina o champanhe, imagina o Fausto daquela mesa. Tem comida lá que eu nunca nem vi nem vou ver, e talheres que eu não sei nunca usar. E ele estava sentado na cabeceira, a mulher dele com ele, a Mrs. Robson. Não os conheci. E ele fez o canto judaico, né? Bonito, as orações. E os amigos começaram a comer. E ele disse, Cícero, Mr. Robson não comeu nada. Falei, por que, Laerte, ele não comeu? Porque ele tem um problema na garganta, crônico. Ele tem tudo aquilo e não pode comer. Sabe o que é isso? Vaidade. Que vale o homem, Jesus diz, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que negócio é esse? Que loucura é essa? Salomão fala sobre essas coisas. Eclesiastes é um livro assim, mostrando o homem num buraco. Quanto mais ele anda como areia movediça, mais fundo ele se afunda. E você vai lendo o livro de Eclesiastes, você vai ficando estupefato, estupefata. Eu quero terminar essa introdução das minhas pregações em Eclesiastes, continuando a leitura. Abram comigo aí, a partir do versículo 12. Olha o que eu falei até agora, 20 minutos. Veja se não é isso. Eu, o pregador, venho sendo de Israel, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Mas Deus é assim? Não, Ele não é assim. É o homem que é assim debaixo do sol. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade. Agora ele vai usar uma outra expressão que vocês vão ler muito aí: correr atrás do vento.
Imagina se vocês me virem um dia aqui, no domingo, correndo igual um louco, tentando pegar alguma coisa, com um saco plástico na mão, e alguém diz: ô Cícero, o que você quer fazer? Eu estou tentando pegar o vento. Vocês iam me chamar de idiota. Mas num sentido bíblico, quem faz isso na vida é um idiota, é um insano. Salomão disse que isso é correr atrás do vento. Ou seja, você vai ter alguma coisa, mas é vento. Não tem consistência para dizer: eu vivo com isso, no sentido pleno, eu existo com isso. Isso faz parte do meu self, do meu ser, da minha célula, do meu eu. A minha casa faz parte de mim, da minha essência. Meu carro faz parte de mim. Minha casa faz parte de mim. Minha igreja faz parte de mim. São pedaços do meu eu. Eu consigo interagir com isso de tal forma que eu consigo levar isso tudo lá em cima, em oração. É impressionante o Salomão, não? Cara, genial. Vou continuar. Versículo 14, repito: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, eis que tudo era vaidade. Seu idiota, é correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultice, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Às vezes eu não sou nenhum sábio, nada, eu fico pensando como eu não queria saber isso, para não precisar de pensar nisso. Salomão estava dizendo que ele esmiuçou a história humana, desde a ciência, desde as grandes construções, dos grandes dilemas da humanidade. Viveu com as mulheres mais lindas do mundo, principalmente a rainha de Sabá. Viveu tempo com ela lá em Israel, Jerusalém, e ela teve vários filhos, que são judeus negros. Ele curtiu as mulheres mais lindas do mundo, andou nos melhores carros do mundo, estou atualizando, curtiu as melhores praias do mundo, bebeu as melhores bebidas do mundo. Sabe o que ele concluiu? Eu descobri que isto é correr atrás do vento. Tem jeito para isso, Cícero? Tem. Leia Provérbios. Aí você vai encontrar o sentido em tudo isso de um outro jeito. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus não tenha isso que eu falei hoje aqui de Eclesiastes apenas como uma provocação intelectual. De jeito nenhum. Eu estou querendo atiçar no coração de vocês que há um modo diferente de viver, tanto para o buraco como para a glória. E que Eclesiastes é o homem dentro do buraco, que nem o Mr. Robinson, sentado num glamour, morrendo de fome, não pode comer. Meus irmãos, que Deus nos dê a sensação de como é bom andar pela fé, andar pela via fides, andar pela fé, e conhecer coisas que jamais as coisas podem nos dar a conhecer, e experimentar coisas que nenhum sabor do mundo pode nos dar, e enxergar cores que nenhuma cor do mundo, que nenhum Picasso do mundo pode pintar, e a viver de um jeito que Salomão diz em Provérbios, acima do sol.
Eu queria terminar esta exposição introdutória com vocês. Eu queria que vocês lessem comigo o texto que eu li, Eclesiastes 1, de 1 a 11. Vamos ler juntos e aí nós vamos terminar e nós vamos embora para casa. Vamos ler juntos? Leamos. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. O lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem em ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há algumas coisas de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória, entre o que há de vir depois delas. Deus nos ajude, meus queridos, a pensar profundamente. Eu vou dizer, a filosofar como crente em Jesus Cristo. Como aquela música que nós cantamos com os jovens: não dá para viver sem Jesus. Sem Jesus não dá. O sentido da vida está nele. Sabe por quê? Porque Ele é o homem eterno. Ele é o Deus eterno. Jesus nunca prometeu herança para ninguém aqui na terra. Só uma coisa: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Que a gente possa ir enriquecido com essa herança, na paz de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Deus, estamos indo para casa e que o Senhor tenha misericórdia do pregador, que talvez não entenda nenhum terço do que significa isso, mas aquilo que o Senhor me deu a conhecer pelo estudo da palavra, pela oração, pelo desejo de ter uma vida piedosa, depois de ler centenas de vezes este livro, peço-te, Deus, que Tu nos também aclare a mente dos meus amigos e meus irmãos que andam aqui, que talvez alguns deles já tiveram sentido para a vida, mas estão num buraco. Deus, estenda a Tua mão, traga-os para um lugar tão alto e que seja acima do sol. Dá-nos entender, ó Deus, a razão última da vida. Dá-nos a entender o caminho da nossa existência. Dá que possamos contabilizar a nossa história e que possamos computá-la, Senhor, com a via da fé. Ó Deus, somos tão pequenos e vivemos tão atabalhoados, com tanta confusão nessa vida. Não deixe que os nossos olhos se apequenem neste mundo tão pequeno, mas que estendamos a visão, Senhor, aqui, para além. Que o nosso coração, Pai, não sinta só as coisas daqui que são maravilhosas. Ser pai, ser mãe, ser avô, ser filho, isso é muito gostoso. Ter um carro, isso é muito gostoso. Ter uma casa, é tão bom. Mas não nos apequene, Deus, diante disso. Que a gente coloque essas coisas acima do sol. Dá, Senhor, que a nossa vida seja assim, um altar de adoração
ao Deus da vida, para a honra dele, o autor da vida, o escultor da vida, Jesus Cristo, porque a palavra diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus, tenha misericórdia, não deixe as trevas da nossa carnalidade nos anuviar, que a gente enxergue a dor com clareza, com significado de fé, que a gente enxergue a alegria com significado de fé, que a gente enxergue as enfermidades, as fraquezas com significado de fé, que a gente enxergue, Senhor Deus, os limites da nossa genética com significado de fé, que o Senhor nos ajude a entender os caminhos tão tortuosos da nossa ambiência, do meio onde nós vivemos, quando fomos criados desde a criança. Tá, Senhor, que possamos enxergar isso tudo de um modo diferente, que possamos olhar isso tudo acima do sol. Em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém.